Bom dia, bom dia, que Deus abençoe seu dia, glória a Deus. Estamos aí, começando o nosso café, né? O nosso segundo café, encerrando maio, crescendo no deserto, glória a Deus. Sabe como é que faz, né? Como é que a gente faz? Levanta, estamos aqui. Pega o seu café hoje. É chá, gente. Hoje é chá, mas não importa. Café, chá, água, açúcar, iogurte. E pega a sua Bíblia. E vem conosco. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Porque Deus é digno de tudo, toda honra, toda glória e todo louvor. E tudo pertence a Ele. Glória a Deus. Tua é a glória. Ó, aqui tá escrito: o que te acalma? Senhor, digno de tudo, toda honra, toda glória, todo louvor. Levanta, pega o seu café e vem com a gente. Digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Nosso primeiro café, maio da vontade de Deus. Glória a Deus. Fazer a vontade de Deus não é fácil, te desafia, mas é vida. Dia e noite suba-te nossa adoração. Dia e noite suba-te nossa adoração. Dia e noite suba-te nossa adoração. Nossa adoração. Dia e noite suba-te nossa adoração. Dia e noite suba-te. Tu és digno de tudo. Como é bom, gente, se sentir curado, restaurado. Vocês viram meu último post que eu coloquei? Toda linda lá, maravilhosa. Tem uma história, tem testemunho. Vai lá ver depois. Glória a Deus, tudo é pro Senhor. Tudo é a glória. É digno de tudo. Deus é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, por este domingo, primeiro dia da semana. Estamos aqui na tua presença. Eu com vida, eu com cura, cura no meu pâncreas, cura nos meus órgãos, cura neste pulmão, nesses brônquios. O Senhor é bom, o Senhor é fiel. Toda honra, toda glória, todo louvor, te exaltamos, porque tudo tem começo, meio e fim. O deserto não é a vida inteira. Muito obrigada, que o Senhor faz nos crescer no deserto, Jesus. Muito obrigada, eu te exalto, eu te adoro, eu te bendigo. Tu és santo, tu és digno de receber toda honra, toda glória e todo louvor. Obrigada por curar-me, por restaurar-me, por estar aqui hoje, sem tosse, sem dor, sem febre. Tu és fiel. Com a pressão estabilizada, porque o Senhor é fiel. Glicemia estabilizada, porque tu és fiel. O Deus poderoso, Jeová Jireh, Jeová Rafa, Tekinu Yavé, Elolam, Jeová Nissi, Kadosh Adonai, Elohim. E pela tua palavra tudo se faz, tudo é feito. Pelo teu poder, Jesus, te exaltamos. Obrigada, tu és bem-vindo aqui. Bom dia, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor me abençoe, que o Senhor alargue as minhas fronteiras, que a tua mão esteja sobre mim.
e que tu me livres do mal, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus! Aleluia, Jesus, aleluia! Ramam para Handaralachá. Tu és santo, tu és digno, Pai, tudo é para ti. Tudo é para ti. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus, e as portas do inferno elas não prevalecerão contra a tua igreja, contra a tua casa, contra a morada, contra a tua casa. Nós somos a tua casa, a tua moradia. Teus servos, nós te adoramos, Jesus. Obrigada por esse domingo, 25 de maio de 2025, primeiro dia da semana. Estamos aqui rendidos e prostrados a Ti. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Damos louvor a Ti. Tudo é Teu, tudo é Teu, tudo é Teu. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Jesus. Obrigada pelo teu toque, Jesus. Obrigada pelo teu toque, pela tua presença, pelo teu mover, pelos teus livramentos, pelos olhos abertos, papai. Cada vida que entrar aqui hoje, Pai, sinta a tua presença, sinta o teu mover, sinta esse novo tempo. Aleluia, Jesus. Obrigada. Tu és digno, tu és santo, tu és digno de tudo, toda honra, toda glória, tudo pertence a ti. O Senhor veio para quebrar cadeias, quebrar os grilhões, libertar vidas, libertar almas. Aleluia, Jesus, aleluia, glórias a Deus, tu és santo, santo, santo. Aleluia, Jesus, tu és bendito, tu és santo. Tudo é para ti, entregamos nossas vidas a ti, Pai. Te exaltamos, te exaltamos. Hoje é um dia de ação de graças também. Maio da vontade de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, te exaltamos. Te bendizemos, te adoramos, Jesus, o amado da nossa alma. Aleluia, Jesus, te exaltamos, te glorificamos, te bendizemos, te rendemos todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração. Aleluia, tu és bom, tu és justo, tu és fiel, tu és maravilhoso. Aleluia, tu nos coroa com vida, com salvação, com zoe, que é o sopro da vida. Obrigada, Jesus. Oh, Senhor. Glória a Deus. Glórias a Jesus maravilhoso. Glórias a Jesus. Aralamahambaralaxá. Erequembarahandaralaxá. Amarahandaralaxá. Obrigada. Glórias a Deus maravilhoso. Deus é fiel. Glórias a Deus. Gente, vocês não têm noção, até vocês têm noção, né? Do que é você estar bem, feliz, com a saúde em dia. Porque, gente, quando bate algo assim que te faz pensar, quando você planeja coisas e as coisas não ficam, na verdade você planeja, mas dias que antecedem, as coisas começam a não dar certo. Você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? Mesmo que seja um levante, uma armadilha do mal para te paralisar, para te chatear, para te enfraquecer, para te entristecer, saiba que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele é Deus. Quando Deus fala, todos se rendem ao poder de Deus. Ninguém fica de pé com a glória do Senhor. Ninguém fica de pé diante de Deus, porque Ele é Deus, Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor. Então, o que Deus nos dá é a autoridade, a sabedoria. Deus abre os nossos olhos para que a gente entenda o cenário, o que está acontecendo e como nós devemos reagir a tudo isso. Gente, é maravilhoso como Deus fala conosco. É maravilhoso como Deus
se manifesta a nós. É impossível dizer que Deus não fala conosco. Bom dia. É impossível dizer que Deus não fala conosco, porque Ele fala de infinitas maneiras. Ele está falando com vocês hoje aqui, então compartilhe essa live, porque crescendo no deserto. A gente acha, né, o deserto é bonito, mas o deserto ele não é moradia. E quantas vezes a gente passa muitos anos no deserto e acha que vai morrer ali, que já se acabou tudo, né? E esse mês de maio, para mim, ele é muito importante. Essa semana eu vou estar postando para vocês aí. Esse mês de maio, completamos um ano de fundo missionário, glória a Deus. Um ano que Deus me fez falar abertamente dentro do workshop Comunique sobre o fundo missionário. O fundo missionário nasceu no meu coração logo após eu conhecer o pastor Raza, né? Naquele dia 9 de abril, foi um café, a Páscoa. No dia seguinte, dia 10, Deus falou comigo. E Deus me falou o fundo missionário, eu não entendia. E Ele foi trabalhando comigo durante aquele ano. E no ano passado, né, dia 18 de maio de 2024, Deus me trouxe a clareza do que era o fundo missionário. E hoje, glória a Deus, não temos só o pastor Raza conosco, mas nós temos mais 8 missões que Deus foi trazendo, né? São 3 no Paquistão e 6 na Uganda. Tudo começou a partir do Raza. Então, gente, como é importante as conexões, os contatos, porque Deus vai ativando em nós. Então, eu sou muito grata, porque um ano de fundo missionário, glória a Deus. E completamos dia 22 agora de maio, 6 anos que Deus me retirou do mercado CLT. Ele já estava me avisando e eu não sabia como. Bom dia, Deus estava me avisando, mas eu não sabia como que seria, né? Esse sair, você vai ser filha. Eu falei para vocês, acho que no café, né, de agora, do dia 4 de maio, sobre a paternidade divina, eu contei um pouquinho. E hoje eu quero continuar falando, assemelhando ao deserto dos últimos 6 anos, né? Então, e dos últimos meses de 2025 também. Porque a gente acha que já viveu de tudo. E Deus fala, bom dia, amiga. Você acha que você já viveu de tudo, mas Deus te leva para mais profundo e fundo, porque Ele tem algo a tratar. E quanto maior é o tempo, quanto maior é o desafio, maior é o propósito. Aí vocês podem ter total clareza. Quanto maior o desafio, quanto maior o deserto, quanto maior o tempo de treinamento, você pode ter certeza. Gente, olha o que me ocorreu agora. Aqueles atletas de alta performance, eles treinam muitas horas do dia, eles são condicionados, eles são disciplinados. Então, quanto mais se treina, quanto se é mais disciplinado, consequentemente, maior performance você vai ter. Você vai ser um atleta de alto rendimento, high performance. Então, isso me veio agora. Então, isso faz nos entender das coisas que nós passamos na vida, que a gente não entende, da dor do deserto, né, do processo de esmiuçar, de peneirar. E esse ano eu já achava que tá tudo certo. Esse ano termina. Não. Agora sim, agora termina. Glória a Deus. Mas então, é muito importante. Então, nós completamos agora dia 22. 6 anos fora do mercado CLT. Então, maio para mim, além de ser mês das noivas, é um mês dia das mães, dia das noivas, mês das noivas, dia das mães, um ano do fundo missionário, que aconteceu através do Raza, e 6 anos fora do mercado CLT, gente. 6 anos. 6 anos que Deus me colocou num novo trilho, num novo caminho de total dependência do Senhor. Que a minha única garantia é: o Senhor está comigo. O grande eu sou. E a Vé está comigo. Essa é a minha garantia. Do resto, é resto. Resto não. O restante é restante. Então, isso é maravilhoso, saber que Deus está conosco. Que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, eu achava que este ano já estava tudo certinho, que já ia me dar, vai com Deus, terminou a prova. Não, continuamos nos ajustes finais, sabe? Quem já participou de concursos de dança, de campeonato, como eu já participei, a gente ensaia, tá bom. Chega no ensaio final, nas vésperas, fala, não, volta, muda, ajeita, alinha. Então, esses últimos 5 meses de 2025, minha gente, vocês não têm noção.
E nos últimos 15 dias, estava eu, há 15 dias, no hospital, fazendo eletro, tomando remédio para pressão. Eu nunca tomei remédio para pressão. A minha pressão sempre foi e é 10/6. Ela bateu, eu em repouso, minha gente, eu tava em repouso de tarde. Sabe aquela sonequinha de sábado de tarde, dia 10? Tirei uma sonequinha de tarde no sábado, dia 10. Levantei 4h32, com a língua enrolando, com mal-estar, com dor de cabeça, com enjoo, sozinha em casa, tudo rodando. E veio na minha mente, Senhor, muito forte, Deus me deu, AVC, hospital. Eu falei, meu Deus, não tinha me alimentado, que eu não estava nem com fome naquele dia. Liguei para meus pais, localizei eles, vieram, fui tomar água, me engasguei com a água, a língua estava enrolando, é um negócio estranho, que eu nunca vi na minha vida, uma dor de cabeça fenomenal, uma tontura, um enjoo. Fomos pro hospital. Chegando lá, começou a doer, gente, doer a perna esquerda, latejando demais a perna esquerda, e a veia, a virilha também, com a veia doendo. Eu falei, meu Deus, tô sem tempo de ir. Todo momento, todo caminho eu clamando, sopro de vida, Zoe, Jesus sopra a tua vida, cobre-me com teu sangue. Gente, e aí na sala do eletro, peguei um resfriado muito forte no hospital. Aí passei no Dia das Mães, dia 11, de cama, em repouso, com muitas dores, ainda com aquele mal-estar, vendo a pressão a semana inteira. Dia 12 amanheci com febre, aliás, a febre veio de noite. Dia 12 amanheci com tosse, com mal-estar, com coriza, com a friagem que eu peguei na sala de eletro. A sala estava mega gelada, parecia um frigorífico. E já acordei sem voz, né? E a febre veio de noite na segunda e fiquei com febre de 39. Fomos pro hospital, lembrando que eu era madrinha, casamento às vésperas. Mas o Senhor nos levanta, mas o Senhor nos coloca de pé. Então, entendam que antes de vir o teu Isaac, a tua promessa, vem o deserto, vem o Ismael. Mas Deus cuida da gente. Deus cuida, Deus prepara todo o cenário para que ele seja exaltado, glorificado, adorado. Gente, quando eu me vi na igreja de madrinha, eu falei, glória a Deus, vencemos. Não porque eu sou merecedora de nada, porque o Senhor é graça, é favor, é misericórdia, é perdão, maio da vontade de Deus. Gente, às vezes sopra um vento, é para colocar tudo no seu devido lugar, certo? E hoje eu quero falar de crescendo no deserto, gente. Para mim, crescer no deserto só me veio na minha mente Agar, com o menino no deserto. E depois me veio também João Batista, que cresceu no deserto. E quero que vocês entendam que hoje vai ser Gênesis 21. Eu quero que vocês vejam e entendam o que Deus quer falar conosco nessa manhã, em nome de Jesus. E eu amo, gente. Eu já falei aqui em Gênesis 21 sobre Isaac, mas agora o ponto não vai ser Isaac, o ponto vai ser Agar e Ismael. Porque o deserto ninguém gosta. Só para tirar foto, né? Você passa lá pelo deserto, tira foto e vai embora. Mas quando você entende que você cresce no deserto, para frente, não, para trás. É que o cenário. Opa! O cenário aqui vê a editora de comunicação aqui. Vamos lá. Então, o deserto a gente cresce. E no deserto você tem total dependência do Senhor, porque no deserto não tem nada ali, a não ser o Senhor. Ele é tudo que nós precisamos. E eu sei que esses são 6 anos da minha vida. Deus me colocou no novo trilho, no novo caminho, que foram dias de muito deserto, de muita dor, de muito choro, mas em tudo a boa mão do Senhor estava ali conduzindo, me colocando ali do jeito que Ele quer. E eu aprendi a crescer no deserto. Eu já tinha passado temporadas no deserto. Aí Deus me põe numa temporada, Ele me retira, mas os últimos 6 anos foi literalmente um intensivo, sabe? Foi um intensivo esses últimos 6 anos que Deus me tirou do mercado, me fez uma empreendedora, uma empresária do Senhor de sucesso. Tem sido assim algo que é fora do comum, é fora da curva.
Porque você entende que quanto mais você se entrega para o Senhor, mais Ele quer de você e mais Ele vai te mostrando. Então, vamos falar sobre crescendo no deserto. Gênesis 21, o nascimento de Isaac. O Senhor foi bondoso com Sara, porque Sara também passou um deserto, né, gente? Ainda por cima ela quis manipular a promessa. Volte, Gênesis, você vai entender sobre isso, Gênesis 18, quando nasceu Isaac. Aliás, quando foi prometido Isaac. Mas em Gênesis 16, ela falou, tô demorando demais. Pega Agar. Olha só, gente. Em Gênesis 16, Sara já estava cansada de esperar por Isaac, filho da promessa. O que ela falou? Pega a minha serva Agar, deite-se com ela e ela vai ter um filho. Esse filho vai ser meu. Como fosse uma barriga de aluguel, né? Já existia barriga de aluguel há muito tempo, gente. Começou com a Agar, barriga de aluguel, né? E ela falou assim, deite-se com Agar e você vai ter um filho e vai ser nosso. Só que na verdade não foi isso que Deus falou para ela. Deus falou para ela que eles teriam um filho da mesma carne. Bom dia. Mas ela já estava cansada daquele deserto de não ter filhos e filhos e filhos, que ela preferiu manipular. Então, em Gênesis 16, ela manipulou, usou a escrava, né, barriga de aluguel, e a escrava estava grávida, e obviamente que Abraão ficou feliz com aquela paternidade, que era um filho dele, mas não da mulher que ele amava, e sim da barriga de aluguel, vamos falar assim, nos nossos dias contemporâneos. E aí, vocês contextualizaram o deserto aqui. E aí, o que aconteceu? Sara começou a se oportunar com a escrava. Por quê? Gente, quem é o homem esperando tanto tempo para ser pai? Tem um filho dele, que é dele. Ela começou a se estressar com aquilo tudo e falou, manda essa... O que acontece? E começou a se aborrecer, né, com a Agar ali, que a Agar estava se achando né, tadinha, estava se achando também a rainha da cocada toda, a rainha lá. E Sara estava se irritando e começou a perseguir a pobre mulher grávida. E aí, Agar já tentou fugir pro deserto, grávida, sozinha. Deus o viu e falou, volte e se submeta à sua senhora. Não era o tempo de Agar ir para o deserto quando estava grávida. Porque ela ia perder, entre aspas, os direitos daquele menino. Porque ela não tinha culpa das maluquices ali e da falta de paciência, gente. Na Bíblia, em Provérbios, essa semana ali, que a paciência, que o sábio tem paciência. Então, realmente, não eram sábios naquela época. Mas Deus vai nos aperfeiçoando, bom dia. Deus vai nos aperfeiçoando no deserto. A gente vai crescendo, gente. A gente vai aprendendo, amadurecimento, né? Então, naquele momento, em Gênesis 16, a Agar fugiu sozinha para o deserto. Por isso que vamos entrar em Gênesis 21, que é o cumprimento da palavra. Então, Gênesis 16, ela estava lá, feliz, barrigudinha. Obviamente que Abraão também ficou feliz, porque era um filho dele. Ele também falou, bom, vou aceitar essa ideia, minha mulher deve ter razão, né? Não, mas não foi isso que Deus falou. Deus falou que teria um filho dos dois, da mesma carne, do mesmo sangue. Então, a Agar tentou fugir para o deserto, em Gênesis 16. E ela estava lá no deserto, triste, grávida. Imagina uma grávida no deserto, gente. Não é um lugar propício. Nem uma pessoa que não está grávida, quanto mais grávida. E ela fugiu para o deserto grávida. E Deus falou, volte. Ela viu. Deus falou com ela, volte. Berlahoi, o Deus da fonte que me vê. Ela viu uma fonte no deserto. E Deus falou com ela, volte e submeta-se à sua senhora. Engoliu. Não é fácil, gente. Não é fácil você engolir a perseguição. Não é fácil você engolir
Não, não é fácil. Não é fácil, gente. Não é fácil ser perseguida, não é fácil ser ultrajada. Não, não é fácil. Não falo que é fácil porque não é fácil, não. Mas quando Deus fala com a gente, volte-se e submeta, Ele tem um plano muito melhor para nossas vidas. Então, ela voltou. Voltou para sua senhora, para o seu senhor, e ficou ali, esperando o tempo de nascer, não é verdade? Ismael nasceu, e tudo estava correndo bem, até que, alguns capítulos à frente, Deus prometeu Isaac. Sara não creu, mas em Gênesis 21 começa hoje a nossa palavra. O nascimento de Isaac. Que tudo que Deus promete, Ele cumpre, mas tem o tempo certo, a hora certa, o lugar certo de se cumprir. Deus não é um Deus aleatório, é um Deus responsável. Atente-se para isso. Então, em Gênesis 21, fala o seguinte: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Certo? Ou seja, Deus fala e Ele cumpre. A gente que fica ansioso, como ficou Sara, a gente quer saber a hora, o dia, mas Deus vai dando as sinalizações de que tá, sabe assim, acontecendo que nem uma gestação mesmo, né? A criança nasce até 40 semanas, mas ela já está pronta para nascer a partir das 38, 39. Então você já sabe, o corpo começa a falar os indícios, as contrações, e cada corpo é um corpo. Então Deus fala conosco de formas muito lindas, mas Ele vai nos falando, ó, tá chegando, calma que tá chegando. E nós temos que confiar, gente, não tem outra maneira. E tudo que Deus fala, Deus cumpre. Deus é fiador à sua palavra. Ele é maravilhoso. É que a gente não tem paciência, mas o sábio tem paciência, está na palavra do Senhor. Então, tudo que Deus promete, Ele cumpre na hora certa. Deus nunca se atrasa. Deus nunca chega atrasado, Ele vem na hora certa. E Deus nos faz sorrir novamente. Sim, Deus nos faz sorrir outra vez. Mas tudo acontece no tempo determinado por Deus. Já acho lindo em Gênesis 21, a parte que Sara fala, Gênesis 21, 6. E Sara disse, Deus me encheu de riso, e todos que souberam disso rirão comigo. Gente, é muito lindo, porque Deus nos faz sonhar outra vez, Deus nos faz rir outra vez, porque realmente a gente fica tão triste, tão amargurada. E fala assim, não vai acontecer mais nada. Mas quando você vê que aconteceu, nasceu, chegou a hora, você volta a ver sentido na vida, você volta a se alegrar outra vez, porque tem o tempo certo, tem a hora certa que Deus estipula. Deus tem o calendário dele, que não é o nosso. Deus opera em Kairos, e nós vivemos no cronológico. E chega o tempo de Deus, e chega a Shekinah, e glória a Deus por isso. E como fala em Isaías 60, 22, que eu amo, o mais humilde dos indivíduos se tornará mil. O menor será uma grande e poderosa nação. Eu sou Yahvé, o Senhor, e no momento certo farei com que isso aconteça muito depressa. No tempo do Senhor, tudo acontece perfeito e rapidamente. E as pessoas que estão de fora vão falar, nossa, gente, do nada, de repente. Não é do nada, de repente. Já estou aqui aguardando, esperando, gestando, parece que nunca nasce, mas nasce, acontece, né? E nós não devemos jamais manipular. Então, Sara passou por um deserto ali também, de muito tempo, mas quando chegou no tempo do Senhor, Isaac nasceu. Mas antes de Isaac, veio o Ismael, né? É o momento que a gente fica assim desconfortável, é o momento que você fala assim, nossa, meu Deus, que afronta, que ultraje. Mas antes da promessa tem que passar pelo deserto, tem que passar por Ismael, né? E o que acontece, gente? E o mais lindo de tudo, que agora a gente vai lá na parte que Abraão expulsa Agar, tá? E por que Abraão expulsou Agar? Porque quando Isaac tinha 8 dias, ele foi desmamado, ele foi circuncidado ao 8º dia, tá tudo, gente, vocês vão entender.
Isaac foi circuncidado ao 8º dia. E depois eles fizeram uma festa quando Isaac já foi desmamado. Então a gente entende que Isaac foi desmamado por volta de 1 aninho, né? Então, por volta de 1 aninho, o Isaac foi desmamado, então fez uma grande festa pelo desmame daquela criança, né? E Ismael era o filho mais velho, né? O primogênito. Ele viu aquela festa, aquela coisa toda, e ele fez assim, né? Ele brincou, ele zombou. Na Bíblia fala que Isaac estava rindo, Ismael estava rindo de Isaac. E aquilo deixou, imagina, a mãe muito brava, né? Deixou Sara. Como assim que esse filho da escrava, esse filho bastardo, tá tirando sarro do meu menino, do meu bebê? Como? Como? E aí ficou o negócio quente. E aí a Sara disse para Abraão, gente: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com meu filho. E é verdade, gente. Por cumprimento da promessa, o deserto ele tem que ir embora, né? Não fica para sempre. Então, ela falou: manda essa mulher embora. Não quero que cresçam juntos, né? O filho da bastarda, o filho bastardo e o filho do herdeiro, o filho herdeiro. Não quero, né? Olha aí, conflito. Tem coisas que a gente vai fazer na vida que Deus falou para não fazer. E aí as consequências, elas estão até hoje na nossa vida. Só que aí, o que acontece? Essa fala de Sara perturbou, obviamente, porque é o filho dele, né, gente? Isso perturbou demais Abraão. Gênesis 21:11. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse, aí Deus autorizou com que Agar fosse para o deserto. Deus separou Ismael de Isaac. Então isso perturbou demais Abraão, pois envolveu o filho seu. Mas Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é o seu descendente. Aí começa a história. Sara já quis poder... A Sara viveu um deserto interno, né, de não ter filhos. Mas Agar, que viveu literalmente no deserto físico. Agar já queria ter fugido antes, Deus falou, volta. Agora Deus falou, tá autorizado, vai pro deserto, porque ali você vai ver o mover de Deus. Gente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água e entregou-os a Agar, tendo-os colocado no ombro dela e despediu-a com o menino. A gente subentende-se que Ismael já deve ter pelo menos 10 anos, Isaac, bebezinho de 1 ano, né? A gente entende sobre isso. E ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água na vasilha, a parte que mais dói para qualquer mãe e para qualquer ser humano, né? E quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto. Ela estava tão assim atordoada que ela pensava, vou fazer o que no deserto, minha gente? Não tem nada no deserto. Não tem nada. Não tem nada. Tem calor, tem muita sede, tem fome, não tem nada no deserto. E realmente, os pães que ela levou e as vasilhas com água foram se acalmando pelo caminho, porque ela pensou, vou para onde? Lembre-se que Agar era egípcia. E foi sentar-se perto dali, a uma distância de um tiro de flecha. Deixou o menino ali no canto, chorando, e foi sentar no outro canto para pensar, o que eu vou fazer? Porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali, começou a chorar.
Depois ouviu, e Deus, olha só, gente, que coisa linda. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorando, lá onde você o deixou. Imagina, a mãe chora num canto, o filho chora do canto. Que dor, gente, que dor. A dor do abandono, a dor de falar, e agora? A quem que eu vou recorrer? Porque Agar não conhecia o Yahvé, não conhecia o Deus Todo-Poderoso. Ela foi conhecer Deus, de fato, ali no deserto. Ela e ele conheceram Deus no deserto. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. É no deserto que a gente fala e que nós podemos ouvir claramente a voz de Deus. Olha só, levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. O anjo do Senhor clamou lá do céu e falou com ela. Que coisa linda. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus colocou uma fonte naquele deserto para eles não morrerem, mas para eles viverem e se desenvolverem ali no deserto. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Gente, no deserto a gente é tratado, trabalhado, desenvolvido. Olha o que coisa. O que me chamou a atenção foi que no Gênesis 22 você vai ver a mesma expressão falando o seguinte sobre que o anjo do céu, mas dessa vez foi o próprio Deus, porque nessa versão de Gênesis 21, nesse capítulo de Gênesis 21, o anjo é com um A minúsculo, então é o próprio anjo de Deus, que está a serviço do rei Jesus, né? Mas, porque Deus fala no Salmo 91, que Deus dá ordem aos seus anjos para nos servirem, né? Nos guardarem, protegerem. Então, os anjos estão a serviço. Então Deus mandou o anjo dele falar, ô Agar, para. O anjo apareceu, bradou do céu. E, no 22, nós vemos essa mesma frase, só que com A maiúsculo, que o próprio Jesus, próprio Deus, falou com Abraão, bradou do céu. Gente, olha como Deus fala. Porque Deus estava provando o coração, então Agar deixou o filho ali, ó. Tá aqui, ó. Não sei o que eu faço. E quando a gente fala não sei o que eu faço, Deus fala, mas eu sei o que eu faço. E eu vou te dar a direção. Então, no deserto, quando a gente não tem nada que nos cerca, estamos ali, totalmente para Deus, indefesos, vulneráveis, é que o Senhor fala, face a face, direciona, mostra, revela o seu querer e a sua vontade. Essa mesma expressão também que o menino crescia e se fortalecia, a gente vê na Bíblia para João Batista também, para Samuel. Então, apesar do erro que foi causado no meio do caminho, Agar não tinha culpa de nada, muito menos Ismael. Então Deus teve misericórdia, porque aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Então quando Abraão e Sara viram que tinham falhado, mas se arrependeram, Deus imputou favor sobre Ismael e a sua mãe. Eles não tinham absolutamente nada a ver com a história. E Deus teve misericórdia, também fez de Ismael um povo e abençoou no deserto e fez com que ele crescesse, se desenvolvesse. É para nós entendermos o que Deus quer falar conosco hoje. Tudo tem propósito. Tudo tem propósito. Nada é aleatório por acaso. Pode ter certeza disso. E o anjo do céu chamou Agar. E em Gênesis 22, o mesmo anjo, a mesma citação, chamou Abraão para ele não sacrificar Isaac. Olha só, gente, como Deus vai falando e vai conectando, porque a palavra de Deus é Jesus Cristo.
Ele já estava desde a criação. Glória a Deus por isso. Ó, Gênesis 22, 17. Deus ouviu os gritos do menino e lá do céu a voz do anjo de Deus chamou Agar. Desculpa, gente, Gênesis 21, 17. E Deus ouviu o grito do menino e lá do céu a voz do anjo de Deus chamou Agar e a encorajou. Agar, por que te afliges? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino de lá de onde tu deixastes. Ergue-te, pois, levanta o menino, seguro pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então os olhos se abriram de Agar, como eu li aqui, e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas. Correu até lá, encheu o seu odre e deu de beber a Ismael. Agora, em Gênesis 22, 11, eu quero falar isso, 22, 11, um capítulo à frente. Não estendas a mão contra o rapaz, ordenou o anjo, letra maiúscula, próprio Jesus. Não faça nada. Agora bem sei que temes a Deus, porque não negaste seu amado filho, teu único filho. Em seguida, olha aqui, gente, de abrir os olhos, de erguer os olhos. Vocês podem ver que em Gênesis 21, Deus falou com Agar. Em Gênesis 22, Deus falou com Abraão. São semelhanças que Deus nos mostra de que o mesmo Deus, ele fala com todos. E Deus nos abre os olhos e Deus nos dá provisão. Porque nossos olhos ficam fechados. E Deus permite. Mas quando Deus nos abre os olhos, nos revela a direção, a saída, isso é poderoso demais. E aqui fala, em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso entre os chifres nos arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu-lhe um holocausto no lugar de seu filho. Vocês prestem atenção. Agar não via nada, Deus falou com ela, os olhos se abriu, ela viu fonte de águas no deserto. E quando Abraão foi sacrificar Isaac, Deus pediu Isaac, foi testar o coração de Abraão, Deus falou, não mate o menino. Parou. E quando ele viu, Deus proveu. Jeová Jireh, Deus da provisão. Deus proveu lá do monte. Lá no monte tinha um carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaac, gente. Glória a Deus por isso. O Senhor trata com bondade seus filhos. Ele tem um plano. Presta atenção, gente. Deus trata com bondade. O Senhor trata com bondade cada um de nós. Deus tem um plano. No deserto faz jorrar água, abre nossos olhos e nos faz prosperar. Quem foi? Ismael foi um grande flecheiro no deserto, se desenvolveu, não padeceu, virou uma nação forte e poderosa. Assim como Isaac também foi. Deus teve bondade, misericórdia, foi favor ali. Né? Ó, o final, Gênesis 21, 20. Deus esteve com o menino, ele cresceu, habitou no deserto e se tornou um flecheiro. E ele viveu no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma esposa da terra do Egito, porque ela era egípcia, então ela foi no Egito buscar uma esposa para o seu filho Ismael. Deus cuidou deles no deserto, eles se desenvolveram no deserto, depois ele fez família, e, enfim, ele é uma figura, né? Ismael. Então a gente entende que antes de vir a promessa, a gente tem que viver esse Ismael, esse tempo de deserto, e se desenvolver no deserto, aprender no deserto. Não adianta você fugir pro deserto, porque Deus fala, não é a hora ainda, volta. Mas quando chega a hora do deserto, também ninguém te tira de lá até que acabe. Bom dia. Mas quando chega a hora do teu deserto, ninguém te tira de lá, só o próprio Deus que colocou, ele tira. Gente, olha só, Deus é responsável. Se ele nos manda pro deserto, ele se responsabiliza, ele provê tudo. E ninguém consegue tirar a gente do deserto sem antes acabar a prova, certo? Ismael cresceu no deserto, se desenvolveu. Bom dia! Ismael cresceu no deserto e se desenvolveu. Mas ele não viveu a vida toda no deserto. Depois que ele se casou, fez família, ele foi para outro canto. Então, nós entendemos que Deus vai nos colocar no deserto. A gente vai crescer no deserto.
Ele cresceu no deserto. Ismael cresceu no deserto. Até o dia que ele fez família e saiu do deserto. Mas lá ele aprendeu a ser um bom flecheiro. Lá eles aprenderam a depender de Deus. Ele foi conhecer o Deus do pai dele, de Abraão, no deserto. Isaac foi a promessa. Mas Isaac, falamos nos cafés, ele esperou 40 anos para casar. Ainda quando casou, ainda teve que lidar com mais 20 anos de esterilidade de Rebeca. Então todos têm um deserto na vida para viver a promessa, gente. Tem que passar por Ismael para chegar em Isaac. Mas, por favor, não arranje Ismael, gente. Não arranje Ismael. Certo? É que a gente faz a semelhança, né, do deserto com Ismael e Isaac é a promessa. E João o Batista, ele foi o precursor de Jesus. E ele também viveu no deserto, gente, e impactou uma geração. Quem foi João o Batista? Filho de Isabel. Isabel também estava em um deserto interno dela de muitos anos. Sem filhos, sem filhos. Lucas 1, gente. Quem foi a maravilhosa Isabel? A mãe do profeta João Batista. O precursor de Jesus. João Batista abriu o caminho no deserto para Jesus vir levar a palavra. João Batista preparou o povo para o Senhor, para a vinda do Senhor. E nós também estamos preparando para a volta de Jesus. Então, gente, João Batista também viveu no deserto, porque é no deserto que nós somos preparados, nós temos condicionamento físico, nós somos fortalecidos e forjados. Lá tem água e toda sorte de provisão. Gente, sim, no deserto tem água e tem toda sorte de provisão. Não deixa Satanás te enganar falando que você está no deserto, vai morrer no deserto. Não, fala, não, eu estou aqui. Se Deus me colocou aqui, eu vou crescer, vou me desenvolver e vou sair na hora certa. Não vou criar moradia aqui, mas eu vou me desenvolver até o tempo que Deus fala agora, vem. Vem entrar na promessa, vem entrar. O povo de Deus ficou tempos no deserto até entrar na terra prometida em Canaã, que mana leite e mel. Isso Deus quer nos falar, é que a gente não entende. E sim, fala, meu Deus, estou há 6 anos no deserto. Senhor, eu estou há 10, eu estou há 1 ano. O Senhor é o tempo. Mas Ele tem o tempo certo de falar, acabou. Fim de linha, acabou. Boa prova, você executou com sucesso, glória a Deus. Deus tem o tempo certo. Isso é maravilhoso quando a gente entende e confia no nosso Senhor, gente. Isso é maravilhoso. Louvado seja Deus. E ó, Lucas 1:80. E o menino, igual foi com Ismael, gente. Olha só que lindo. Nós vemos aqui, né? Agora sobre João Batista. E o menino crescia e se robustecia em espírito e viveu no deserto até o dia em que havia de se revelar-se publicamente a Israel. Ele também, João Batista, ficou no deserto um bom tempo, cresceu no deserto, se desenvolveu, levou a palavra. Mas chegou o tempo dele sair do deserto e falar publicamente a que ele veio neste mundo. Vocês percebem que tem o tempo certo. E nós temos que dar glórias a Deus, porque o Pai nos ama e nos treina. O Pai nos ama e nos treina. Ismael é o deserto, Isaac é a promessa. João Batista foi o deserto, Jesus foi a promessa. Vocês veem que no Antigo, no Novo Testamento e no Antigo Testamento, Deus faz conosco essas semelhanças. Semelhanças. Podem entender a semelhança? Essas semelhanças, porque a Bíblia se encaixa, a Bíblia é uma só, ela é inteira, ela é completa. Ismael, o deserto, Isaac, a promessa. João, o deserto, Jesus, a promessa. Eles foram precursores das promessas ao povo de Deus. Porque a partir de Isaac foi toda a geração, as 12 tribos e tudo mais. E Jesus chegou a nós a salvação, a remissão. Então, nós entendemos que o deserto faz parte. Nós não podemos repudiar, porque é cansativo, eu sei.
Mas nós não podemos repudiar o deserto. Nós temos que amar, porque tudo que Deus faz é bom, é agradável e perfeito. Quando você entende, você fala, glória a Deus. Deus está comigo. Eu não vou morrer porque Deus é responsável pela minha vida. Nenhum pai é irresponsável. Teoricamente, nenhum pai é irresponsável. Quanto mais o nosso pai. Bom dia. Nosso pai é responsável. E ele se responsabiliza por tudo. Se você foi colocado no deserto pelas mãos do Senhor, tem o tempo certo de você ser retirado. De você sair do deserto. Assim como foi com eles que nós citamos aqui. Ismael, Isaac, João, Jesus. O deserto faz parte da promessa. Sem essa parte do processo, as peças não se encaixam, gente. É verdade. Não se encaixa. O deserto faz parte da promessa. Isso eu aprendi recentemente. Depois de 6 anos, eu consegui entender. Depois de 6 anos. Que o deserto faz parte da promessa. Sem essa parte do deserto, não tem encaixe. Como é que faz? O quebra-cabeça tem que ter encaixe, né, gente? Não pode ficar faltando uma pecinha, tem que ter encaixe. E como é que a gente faz? Tem que viver, tem que aprender. Atletas de alta performance, eles treinam muito, são focados. Onde eu pego o foco? No deserto. Não tem distração, sou eu e Deus, as vozes se calam para ouvir a voz de Deus. Porque realmente, no começo a gente parece Agar, né? Eu sei porque eu passei algumas temporadas, depois Deus me colocou 6 anos consecutivos, aqui é o 6º ano. As temporadas fiquei no deserto. Aí, quando você passa uma temporada, tipo assim, 6 meses, um ano, fala, passei uma temporada no deserto. Beleza, aí você volta. Mas quando você fica em alta performance ali no deserto, meu Deus. Depois você entende que aquilo faz parte. Você vai ganhando corpo, condicionamento, sabedoria, destreza. Vai entendendo o que Deus está falando. E você começa a ver a saída do caminho. Mas no começo parece Agar. Fico lá jogada. Fiquei lá jogada. Meu Deus. Pra onde que eu vou agora? Aí Deus abre os seus olhos. Deus abre os nossos olhos para ver a saída, para ver a água, para ver a provisão. Porque Ele é Deus. E Isaías 60. Põe-te em pé, como Deus falou para Agar. Levanta e pega o menino pela mão. Ele fala para nós aqui também. Levanta, né? Põe-te em pé. Vamos lá, gente, presta atenção, hein? Sem chorar. Estamos sendo treinados. Agora o caminho agora é saída do deserto. Glória a Deus. Tempo de gozo, de paz, de segurança, de muita provisão, de muita fartura. Terra prometida que manda leite e mel. É tempo de Isaac agora, hein? Ó. Põe-te em pé. Levanta-te e resplandece, porque a tua luz é chegada e a glória de Yahvé raia sobre ti. Em verdade, as trevas cobrem a terra. A escuridão envolve todas as nações, mas sobre ti levanta a face de Yahvé, e a sua glória aparece sobre ti. Glória a Deus. Chegou o tempo de abrir um novo tempo, né? Chegou o tempo de abrir um novo tempo, de sair do deserto, de dar glórias a Deus. Obrigada, Senhor. Acabou o deserto. Vamos agora para a nossa terra prometida, vamos viver o nosso Isaac, a nossa promessa, porque chegou o tempo. Então eu louvo ao Senhor pela bondade, pela misericórdia, pela fidelidade dele, nesses meus últimos 6 anos e nesses meus últimos 5 meses de 2025. Porque o Senhor é bom, é fiel, é zeloso, guarda, e ele só treina aqueles que ele ama. Ele só põe no deserto os filhos que ele ama, porque ele tem propósito em todas as coisas. Então não fique triste, aprenda comigo, gente, não fique triste. É maturidade, a gente aprende. E Deus é fiel. Então hoje eu estou celebrando com vocês, glória a Deus por isso, um novo tempo, uma nova fase que já se inaugurou neste mês de maio. Maio da vontade de Deus, glória a Deus. Que você se alegre, porque saiba que o deserto tem fim. Que tem ali, ó, a porta de saída, o exit.
tem a porta de saída, gente. Tem a porta que te conduz à terra prometida. Tem. O deserto é uma passagem que pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, meses, só Deus sabe. Porque quanto maior o desafio, maior é a promessa, maior são as responsabilidades. Que nós possamos entender o que Deus quer com a nossa vida e que a gente possa descansar no Senhor, se deleitar na presença dele e agradecer. Agradeça pelo que você tem hoje. Presta atenção. Agradeça pelo que você tem hoje. Porque se você não é grato pelo que você tem hoje, quando houve a multiplicação dos pães, o Senhor deu graças a Deus pelo que ele tinha naquele momento. 5 pães e 2 peixinhos. E quando ele deu graças, Deus proveu o que faltava, que era toda a multidão comer. Mas os milagres acontecem assim, em lugares improváveis, de coisas que não fazem sentido. Não questione ao Senhor, apenas obedeça. E aí você vai ver a glória do Senhor ser manifestada. Glória a Deus, se alegre no Senhor em nome de Jesus. Se alegre, se apegue ao Senhor, se reconcilia com Ele. Jó 22, 21. Reconcilia-te com Deus, fique em paz com Ele e a bênção virá sobre ti em nome de Jesus. É isso que eu te desejo, uma ótima semana, um ótimo final de mês, porque domingo que vem já é junho, já faço spoiler, junho do perdão. Estamos em maio da vontade de Deus, em junho do perdão, já está, viramos agora, já estamos virando, oh meu Deus! Que Deus te abençoe, um ótimo domingo, uma ótima semana, em nome de Deus, uma ótima mudada de mês, virada de mês, sabendo que Deus está conosco, glória a Deus. E passa no perfil agora, vê o último post que eu mostrei lá do vestido verde, do meu milagre, do meu testemunho, e link na bio. Conheça Fundo Missionário, conheça o Comunique, já estamos aí trabalhando o Comunique de agosto, corre mulher. E outros serviços nós prestamos, tudo no link na bio, vai lá e nos contrate em nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe, um grande beijo, a paz, tchau, tchau. Vamos orar, hein? Senhor, obrigada por esse dia, por esse domingo, pela tua palavra, pelo teu esclarecimento, pela tua luz que raia sobre nós. Nós te adoramos e tudo provém de ti, tudo é para ti. Tu é a honra, tu é a glória. Jesus, obrigada pela tua palavra, que cresça, que amadureça em nós, que frutifique, que crie raiz e que frutifique. Obrigada, Senhor, nos despeça da tua paz, do teu amor, no teu favor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Deus nos abençoe. Um grande beijo e até dia 8, se Deus quiser, com junho, né? Junho de perdão e vista-se do reino. Bora lá, tem café no próximo mês. Deus abençoe. Um grande beijo, gente. Tchau, tchau.